Muito bom dia, mulheres. Estamos aqui no dia 23 de outubro, indo para o nosso quarto encontro dos dois grupos do Clube da Manhã. Bom, eu quero começar hoje o nosso encontro, antes da Mega trazer o conteúdo para a gente, alguns avisos importantes, tá, gente? O primeiro aviso que eu queria dar e pedir para vocês uma colaboração é que nós não podemos dividir PDFs nos grupos públicos, tá? Sempre que vocês quiserem trocar um PDF de um livro, façam isso no privado, porque isso é pirataria. Em grupos públicos, trocar livros em PDFs que são vendidos, não são de domínio público, isso não pode ser feito, ok? Então, eu peço essa gentileza para vocês. E também, gente, incentivo vocês. Eu comprei já um Milagre da Manhã para uma amiga, para um amigo, para o meu sócio. Então, eu acredito que sempre que um livro transforma a minha vida, se eu ouvi ele ou li pelo um PDF, eu procuro comprar esse livro para apoiar o autor, né? Porque escrever um livro não é uma tarefa fácil. Então, isso é muito muito ético, eu acredito. Então, convido vocês que, se realmente nós somos inspirados, né? O grupo é inspirado no Milagre da Manhã. Se vocês se beneficiaram do livro, por favor, comprarem o livro físico, que isso é uma forma da gente apoiar o projeto. Então, esse é o primeiro aviso. Segundo, gente, eu vou apresentar para vocês agora como que vai ser como que a gente vai fazer as mudanças de grupo, e também quero falar para vocês que como o Milagre da Manhã é um livro que é registrado, a marca Milagre da Manhã é registrada no INPI no Brasil, a gente não pode usar ela dentro do É Com Elas como um nome de grupo, entendeu? Então, nós já estamos em 1.000 mulheres, então a gente tem que começar a tomar alguns certos cuidados, né? Para depois não ter problema. Então, eu vou apresentar para vocês, a gente vai dar um novo nome, nós continuamos sendo inspiradas no livro, com certeza, mas a gente não pode chamar o nosso grupo de Grupo Milagre da Manhã, porque esse nome é registrado não só no Brasil, no exterior é Morning Miracle, etc., mas para a gente prever qualquer problema, a gente estava começando, antes de eu gravar, a gente estava falando disso, né, de prever os problemas, não deixar as coisas acontecerem. Então, a gente está crescendo, então vamos usar um outro nome. Eu e a Michelle, a gente pensou bastante, e a gente quer até a opinião de vocês. A gente pensou no nome desse grupo, desse primeiro desafio de 10 dias, se chamar Manhãs Sagradas. O que vocês acham? Faz sentido para você? Porque para mim está se tornando o meu ritual sagrado. Vocês acham esse nome combina com o que a gente está fazendo aqui? Faz sentido? Faz sentido, achei bem interessante. Que tá se tornando o meu momento sagrado ali pela manhã, né? Então, são as manhãs, vão ser as nossas manhãs sagradas, né? Então, nós vamos ter nosso ritual matinal, com os 6 exercícios. Então, deixa eu dividir a tela aqui com vocês rapidinho. Que bom, ó, então estamos super no caminho certo. Gostaram também do nome, então fica decidido junto aqui. Menina, seguinte, ó. A gente vai ter o grupo, então, né? Que é a fase 1, que é o despertar, que são os desafios das manhãs sagradas, que é para você começar o seu dia com propósito e intenção. Então, 10 dias você vai viver essa conexão, essa disciplina de autoconhecer, de fazer os 6 exercícios, beleza? Qual que é a sua... peraí que eu botei aqui. Isso, tá. Qual que é a sua missão? Eu dividi lá no grupo, quer dizer, a Mi dividiu lá no grupo o formulário que precisa ser preenchido para você entrar no Clube da Manhã, que é o desafio de 66 dias. Então, fazer os 10 check-ins, participar de pelo menos 2 encontros, ou assistir os 2 encontros, não precisa ser ao vivo, porque eu sei que pode ser que o horário não bata, tá?
ler ou ter escutado o livro Milagre da Manhã e preencher o formulário, tá? E aí você tá pronta. Ontem eu vi no preenchimento do formulário que 2 pessoas não leram o livro. Então, se você não leu o livro, você tem que cumprir isso para ir para o grupo. Então, o nosso time vai estar liberando vocês. Então, eles vão verificar no formulário se vocês leram o livro, porque é importante, gente, a gente precisa ter, isso é importante, né? Eu fiquei até pensando, essas pessoas que responderam, eu não li o livro, provavelmente elas têm que estar mais atentas ao que está acontecendo no grupo, aos critérios. Então, isso tudo faz parte, gente, do processo de crescimento, né? De constância, etc. Então, aqui, depois a gente vai fazer um selinho bem legal, que é o selo despertar, que vocês despertaram. E aí, o que eu quero pedir para vocês? Quando vocês forem para o novo grupo, eu não sei se eu vou ter o selo hoje ainda, porque tá uma loucura aqui em casa hoje, mas eu tenho que falar com a designer. A gente está fazendo tudo caminhando, construindo o avião com ele no ar, mas eu gostaria de pedir para vocês que vocês se despeçam ali no grupo Milagre da Manhã, né? Que agora vai ser o das Manhãs Sagradas. Que vocês deem tchau ali e comemorem, celebrem esse momento, porque muitas pessoas nem conseguem fazer 10 dias, gente. Então, já é um celebre. Aí depois vocês vão entrar no Clube da Manhã, que é o desafio de 66 dias, e aí já é um próximo passo, já começa a ficar mais, né, mais... Ô Michele, desculpa te cortar, eu estou ansiosa por esse terceiro nível, porque ele está saindo de uma reflexão profunda que nós temos feito, e assim, ele tem um objetivo de melhorar a nossa base de relacionamentos, e esses relacionamentos refletirem diretamente em ações de pessoas que estarão, assim, muito alinhadas com as nossas metas de vida e profissional. Só que para isso nós vamos trabalhar, nós não fizemos um beabá do grupo, para que a gente chegar a ativar. Qual é a vantagem? Nós já estaremos com uma mentalidade de alta performance, quando chegar lá. Então, já estou ativada. Eu vou só ver quais vão ser as ferramentas para eu colocar isso em prática. E é algo que, particularmente, eu adoro fazer. E nós vamos enfrentar algumas coisas, porque, veja bem, a grande maioria das pessoas, quando colocam um grande projeto na sua vida, vai até um certo ponto e não consegue dar continuidade. Não consegue por vários fatores. Às vezes não está preparada, às vezes não tem aquela habilidade, às vezes não estudou para isso, enfim. Só que aqui nós vamos fazer tudo isso. Eu não tenho essa habilidade, mas aqui tem. Você vai pegar aqui. Eu não sei como desenvolver. Outra pessoa vai saber e vai te acompanhar, vai pegar na sua mão. Você tem noção do quanto isso pode representar? E o objetivo do terceiro grupo é a gente ver resultados. Aqui o desafio, nós estamos treinando. O treinamento lá é a aplicação com resultados. Vocês vão ver que vai ser o terceiro. Só por isso, por isso que eu venho conversando muito com a Michele, que eu sou uma pessoa muito focada em resultados. E o problema do resultado é que quando você começa, por exemplo, igual algumas pessoas não leram o livro, mas está ali. Existem duas situações. Às vezes, a gente está envolvido numa oportunidade que é boa, mas não estou totalmente ligada naquilo que está acontecendo. Aí precisa, nesse caso, a gente vai chamar em privado, vai perguntar o que ela está achando, se ela está entendendo, né, como que são as etapas. Porque é assim, se eu me entrego pela metade num projeto, o que acontece comigo? Eu vou colher pela metade. Agora, se eu mergulho de cabeça... Gente, ontem como falei na aula passada, os detalhes da minha casa, do local, da região onde eu moro, foi o detalhe da minha visualização. Quando eu vim aqui no condomínio que eu moro hoje, que eu falei assim, eu quero morar aqui, aqui é como se fosse um bairro, que é bem grande, né? Eu falei assim, eu quero morar nesse setor verde.
que é onde eu moro hoje. Quero morar aqui porque aqui eu acho que é o caminho mais bonito. Você entra, tem os coqueiros, você passa pelo chafariz, tem as quadras, o parquinho, assim, sabe? É tudo muito bonito. Todo condomínio é bonito, mas aqui eu me identifiquei, e é o reduto das crianças. Aí eu coloquei esse setor aqui. Quando eu comprei a minha casa aqui, ela veio em outro setor, laranja. Eu fiquei lá 6 meses. E eu vendi a casa, 6 meses depois, 500 mil a mais do que eu comprei. Que foi justamente, juntou com o valor que eu tinha lá, mais umas economias, e eu consegui comprar uma casa melhor, que eu construí do meu jeito, e dentro do setor aonde eu havia visualizado. Eu vinha nesse condomínio, as amigas da minha filha moram aqui, né? Então eu fazia esse caminhozinho, eu achava coisa mais... Até hoje, eu entro no condomínio, quando eu venho para cá, eu fico admirando, gente, que lugar lindo. Ai, como eu amo morar aqui. Ai, obrigado, sabe? Então, o que eu quero falar com vocês? Se entrega, porque até os detalhes, o seu cérebro vai cuidar de providenciar. Até os detalhes. Estou pensando no carro, vou visualizar esse carro. Como que é esse carro por dentro? Como é o painel dele? Ele é automático? Olha o câmbio, como que é a porta? É de couro, banco? Começa a perceber os detalhes na sua visualização. Que roupa você está usando? Se olhando lá no retrovisor do carro? Porque a visualização tem esse poder. Né? Eu parei para refletir nisso esses dias, eu falei, caramba, que bárbaro! Até o detalhe. Eu vim para o setor, mas depois de 6 meses, eu vendi a casa. Nunca, olha, eu morei 11 anos no condomínio anterior, desde que eu casei. Eu não tinha mudado para outro. E aí, quando eu vim para cá, eu fui para... Eu achei que eu fosse ficar lá. 6 meses depois, eu falei, eu vou colocar essa casa aqui à venda, mas vou colocar ela cara, que vai demorar a vender. Porque surgiu a ideia da gente querer vir para cá, para o setor verde, porque é onde estavam todas as amigas da minha filha, e eu já vinha para cá. E eu, mais o meu marido, elas pequenininhas, a gente tinha que ficar lá de um setor para outro, indo, vindo. Aí eu falei com ele, ó, eu joguei assim, né, uma ideia, só se a gente tiver a coragem de vender e comprar lá. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei, você tá doido? Comprar uma... A gente acabou de comprar essa casa, tem 6 meses. Falei, tá, vamos experimentar, eu vou colocar lá cara, um preço caro para demorar a vender. E a gente vê se vai acostumando com a ideia de ficar aqui. Apareceu um médico e falou assim, olha, eu pago o preço que você quer, mas você tem que me entregar a casa em 1 semana. Aí meu marido, não, 1 semana não, mas 15 dias, se você quiser, aperta minha mão que o negócio está feito. Vendi a casa, gente. 500 mil mais caro do que eu tinha comprado 6 meses antes. Aonde que já se viu isso? Entendeu? Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Cuidem dos seus sonhos, cuidem das suas visualizações, cuidem das suas afirmações, tenha intimidade com ela, deixe que ela penetre, que ela tome conta de todo o seu ser, se permita ser alimentada por ela, se permita ser guiada por ela, e assim vai. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que fazer um encontro sobre visualização. Na verdade, eu estou até testando algo aqui, nem te mostrei ainda, Michele, mas eu estou testando a inteligência artificial faz o áudio para mim, com a minha voz, com todos os detalhes da visualização para eu escutar. Então, tá ficando muito legal. Que eu vou, vocês sabem, né, gente? Eu sou tecnológica, então eu já tenho as ideias doidas e depois eu vou trazendo para vocês. Eu vou testando aqui comigo. Como eu tenho que ser para live, eu vou aqui rapidinho terminar isso aqui que eu quero apresentar para vocês. Então, gente, na segunda fase, a gente vai treinar a constância. Então, 66 dias, depois que vocês fizerem 66 check-ins, ok? Vocês vão apoiar outras mulheres dentro do grupo, vão completar esse desafio, vai ter um formulário, a gente está no dia 25 hoje do primeiro, então vai ter um formulário. Bom, fiz o 66, a Michele já explicou outra vez, se você pulou um dia, daí você vai fazer 67, tem um Google de acompanhamento, se você quiser fazer o seu check-in, depois eu mostro para vocês na próxima, tá? E aí,
terminou, fiz, você vai receber o seu selo também e vai se transformar em alta performance e vai ser, a gente está falando aqui que vão ser as embaixadoras do É Com Elas, né? Então, aqui vai acontecer nesse terceiro grupo, que ele ainda não existe, mas ele vai existir, vai acontecer liderança, inspiração e você vai se expandir. Então, a gente vai continuar se apoiando, só que, como a Mi falou, a gente já vai estar num outro nível, porque quem já fez 66 dias, gente, se transforma. Então, você vai acolher as mulheres no outro grupo, ajudá-las, então a gente vai se apoiar. E aqui, a Michelle Mega está com várias ideias, e eu também, do que a gente pode trazer aqui para vocês realmente cultivarem a alta performance na vida de vocês, tá? Então, esse é o nosso caminho no momento, tá? Que eu quero apresentar para vocês o formulário, gente. Deixa eu ver se vocês vão ver aqui a tela. Não, vou ter que mudar. Ah, não, esse é outro formulário. Tá, como eu tô meio corrida aqui, eu vou deixar. Mas, ó, o formulário tá lá no grupo, beleza? Eu vou refazer um áudio de boas-vindas, a gente vai mudar o nome do grupo, eu vou mandar esse formulário de novo, e aí vocês aguardem que o nosso time vai bater os dados do formulário com o número de vocês e vai autorizando a entrada de vocês no Clube da Manhã. Ok? Ficou alguma dúvida disso aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tá claro? Ficou maravilhoso, meninas. E, Michelle, eu mandei um link para vocês de um negócio que eu organizei para mim, depois se vocês quiserem ver. Ótimo. Tá aqui no chat, né? Eu mandei lá no WhatsApp de vocês, individual. Bom, eu vou olhar. Ótimo. Tá. Beleza. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Gente, qualquer coisa que vocês tenham para colaborar, welcome, né? Como a gente fala em inglês, sejam muito bem-vindas em chamar a gente, em trazer, por exemplo, a Patrícia fez o agente, eu só não estou usando ainda porque tá com o nome Milagre da Manhã, então eu estava esperando tudo isso, a gente não pode fazer mais as coisas, né? Eu não quero mais fazer as coisas com o nome Milagre da Manhã, porque, como eu falei, é uma marca registrada, a gente precisa ter certos cuidados, então eu vou adaptar lá, agora a gente já tem o nosso nome Manhãs Sagradas, e daí a gente pode começar a usar isso. Sempre que vocês tiverem alguma ideia, algum ponto de melhoria, gente, nós somos uma comunidade. Tragam para a gente, que a gente tem muito a crescer juntas. Não é só uma via de uma mão aqui, não. Mão dupla, no caso, minha e da Michelle, né? Mas a gente conta com vocês. Então, se vocês acharem que algo também, eu acho que dá para melhorar isso, a comunicação... Gente, tragam, vamos aprender juntas, estamos todas juntas na construção de uma vida extraordinária. E logo, logo nós teremos uma grande novidade aí para todas nós, viu? Um convite que chegou para a Michelle lá, que ela vai ainda fechar com essa pessoa para poder trazer essa novidade para nós, mas vai ser um passo inédito na vida de algumas de nós. Começa a perceber que a gente está sendo guiado para um caminho de liderança, para um caminho de expansão, entende? Daqui a pouco isso vira hábito dentro de nós. E aí a gente começa a expandir nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, e é assim que a vida acontece, né? Só para concluir aqui, eu preparei 3 encontros já aqui. Um eu coloquei megafobia, que é o medo de ser grande. Será que você tem esse medo? O segundo é mentalidade de alto padrão. Nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que já têm essa mentalidade. Tchau, Michelle, ótima live. Obrigada. Aqui já está gravando aqui, né? Tá gravando, vou sair. Beleza, então. Tá, joia. Mentalidade de alto padrão. O que essas pessoas fazem? Igual aquele programa lá, o que eles fazem? Onde eles andam? O que eles comem? E o terceiro, como treinar minha mente para ser alta performance. Então, vão ser os próximos 3 encontros esse tema aí, tá bom, gente? Bom, vamos lá, então, entrar no nosso tema central hoje, que é despertando a sábia, a inteligência que cala os sabotadores. Eu coloquei assim, e olha, que delícia, viu? Eu comecei a buscar meu material da época que eu fiz esse treinamento, né, esse teste dos sabotadores, das aulas que eu participei, peguei minhas anotações, e olha, eu revivi um monte de coisa de aprendizado para a gente poder compartilhar aqui. E vou dizer para você que essa é a melhor forma de você se tornar um grande líder, servindo, sabe? Quando a gente aprende e compartilha,
a gente acaba aprendendo muito, né? E eu coloquei para a gente começar aqui uma frase que é assim, ó. Cadê? Os sabotadores gritam, a sábia sussurra, mas é a voz dela que muda destinos. Os sabotadores gritam, a sábia sussurra, mas é a voz dela que grita, que muda destinos. Eu coloquei essa frase para a gente poder começar pelo seguinte. Eu até coloquei lá no nosso grupo agora, gente, uma imagem do cérebro, para a gente começar a ter um pouco mais de entendimento, como funcionam os sabotadores e como funciona a sábia dentro de nós. Então, na parte límbica do cérebro, nós temos aonde funcionam os 10 sabotadores, principalmente os 3 mais influentes na nossa vida, porque eles se sobressaem através das nossas emoções. Então, estou ansiosa, estou chateada, estou com raiva, estou procrastinando, comecei a ter, aí eles vão lá e fortalecem. É na parte límbica. Então, vocês podem ver que quando nós temos esses sentimentos, nós temos até alguma coisa, a cabeça está doendo, começa a perceber onde ela dói. Estou sentindo sintoma, meu cérebro, algum sintoma, meu cérebro está sentindo aonde? Começa a perceber se não é nessa parte. E a sábia, ela fica ali na parte pré-frontal do córtex. Pré-frontal do córtex, que é a frontal, que é a parte que é responsável pela empatia, pela calma, pelas decisões mais importantes da nossa vida. E é ali que a sábia se instala. Só que para a gente perceber a sábia e para a gente permitir que ela entre, ali junto conosco, a gente sentir melhor a atuação dela, a gente precisa escutar e sentir esse sussurrar dela. Porque diferente dos sabotadores, ela não grita, ela sussurra. E se eu estiver com a minha ansiedade muito elevada, com os meus pensamentos perturbados, se eu estiver me permitindo passar muita raiva, muito ódio, aí eu não consigo perceber a ação dela a meu favor, tá? Então, eu coloquei assim, ó, quando percebemos que estamos permitindo os sabotadores. Eu até trouxe aqui para a gente fazer meio que uma reflexão, sabe? Como se fosse um teste aí. Quando eu estou procrastinando, eu estou permitindo o sabotador atuar. Inclusive, eu até te deixo a sugestão assim, ó, faz a lista da procrastinação na sua vida. O que eu tenho procrastinado na minha vida, ou seja, o que eu tenho deixado de resolver na minha vida. O que eu tenho deixado de resolver na minha vida. Essa lista vai trazer uma clareza grande das ações que você precisa. Se eu precisar zerar a vida, o que eu preciso resolver? Outra coisa que apoia muito os sabotadores, o perfeccionismo. Aonde eu estou tendo excesso de perfeição? Outra, e olha como que engana, a gente pensa assim, porque como eu estou querendo ser perfeita, a gente vê com bons olhos, na verdade? Só que o perfeccionismo também atrapalha. Porque ele, às vezes, a gente nunca consegue ser perfeito. Nem Jesus conseguiu ser o apoio, com toda a sua perfeição, não vamos ser nós. E a gente, em busca dessa perfeição que nunca chega, que nunca vai alcançar, faz com que os nossos projetos não sejam entregues, não avancem, enfim. E também a necessidade de aprovação. Quando você perceber esses 3 sintomas, o que eu tenho procrastinado, o que eu tenho buscado perfeccionismo, e o que eu tenho buscado necessidade de aprovação, eu consigo... eu consigo, quando eu estou vivendo essas 3 situações, eu estou permitindo os sabotadores agirem.
Quando eu consigo diminuir eles, é que eu consigo ou escutar o sussurrar. E como que a gente encontra a sábia interior? Eu queria falar para vocês assim, a sábia, ela não é uma figura mística que a gente vai ficar tentando imaginar. Ela é uma consciência que observa os acontecimentos sem nenhum julgamento. Ela não vai falar, nossa, você está ansiosa demais, para. Ela só vai ficar observando. A hora que você resolver essa ansiedade, para que ela possa entrar e te ajudar. E ela tem 5 poderes que depois que a gente começa a escutar, a sentir, perceber a ação dela, 5 poderes que ela nos apoia. O primeiro, a gente passa a ter mais empatia conosco e com os outros. Um sentimento muito forte aqui é que eu começo a olhar o outro com o olhar dele. Porque às vezes eu falo, mas você é assim, você tem que mudar isso. Porque eu estou olhando ele com o meu olhar. Mas por que será que ele é dessa forma? Ok? Outro poder que a sábia tem é a curiosidade. Ela de olhar o problema como um mistério a ser compreendido e não como um obstáculo. Olha que interessante. A sábia, ela ensina a gente a olhar o problema como um mistério para resolver. Olha, mistério é a palavra que nós vamos dar para os nossos problemas. Como que eu vou resolver isso? Você vai olhar aquilo como um mistério que você tem que desvendar, e não como um obstáculo. Porque um obstáculo pesa. Quero até colocar aqui, gente, ó, a nossa jornada. Às vezes a gente tem o hábito de ficar reclamando do volume de coisas que tem para resolver, da correria que está. Se a gente puder internalizar isso sem reclamar, eu tenho que ir hoje, sei lá, em 3 médicos com meu filho. Pronto, vai. Faz parte da jornada. Que bom que está tendo aquilo que foi falado aqui no início, né? Aquilo que está ruim, o que está acontecendo de bom ali dentro? Estou tendo a oportunidade de cuidar do meu filho. Então, se ele tem 3 médicos, eu vou lá, vou cumprir, mais um dia vencido, menos uma tarefa para executar. Outra situação que é a inovação. Abrir espaço para soluções fora do padrão. Essa daqui eu achei interessante. Sabe esse problema que você está? Às vezes você pode olhar e falar assim, qual seria a melhor forma de eu resolver? Dentro do que eu sei e dentro do que eu não sei, mas que atenderia. Talvez você vai poder, isso aqui resolveria melhor com algo que eu vou buscar fora. E você pode conhecer alguém, você pode estudar sobre o tema, você pode aprofundar. Abrir espaço para soluções fora do padrão, do meu padrão. De outro jeito, nossa, ela, se fosse dentro do padrão dela, ela ia estourar. Para me dar uma resposta, ela ia estourar. Mas dentro de um padrão, por exemplo, vou usar aqui, ela resolveu dentro da comunicação não violenta. Nossa, ela está muito mais empática, ela está muito mais... Então, é isso. Navegação é o 4º poder que a sábia traz. Escolher o caminho alinhado ao seu propósito. Gente, quem não tiver ainda um propósito claro de vida, porque isso é muito comum, sempre que eu converso com as pessoas, assim, alguém vem conversar, trazer alguma situação de metas, de vida, de transformação, eu sempre pergunto, como é que está o seu propósito de vida? E elas têm um pouco de dificuldade. Se você ainda não tem isso muito claro, tá? Dá uma pesquisada, vai no YouTube, como definir o meu propósito, vai no ajuda do GPT para ir te mostrando ferramentas, busca comigo, com a Michelle, se a gente puder ajudar outras pessoas aqui do grupo que também atuam nessa área, mas não deixa de você ter clareza do seu propósito de vida, não, porque é ele que vai te dar o tom sempre que aparecer uma oportunidade na sua vida.
Essa oportunidade está alinhada com o meu propósito de vida? E por último, ela tem o poder da ação calma. Agir sem reatividade. Vai agir, aconteceu tal coisa, eu não gostei. Estou muito nervosa para dar uma resposta agora. Vou respirar, vou sair de cena. Depois eu chamo para conversar, mas depois perdeu o time, não. Eu puxo o assunto, falo, ó, aconteceu, não estava me sentindo bem na hora, eu queria refletir um pouco mais. Preciso ter essa conversa com você. Tá? E aqui eu tinha separado um exercício guiado que nós tivemos lá no teste, que foi respiração profunda. Quando você faz a respiração profunda por 3 minutos, você ativa a sua sábia. 3 minutos de respiração profunda. Inspirou. Prendeu de 4 a 6 segundos. Expirou. Isso daí, e pergunta mental. Outra dúvida, outra dica que eu queria deixar para vocês. O que minha sábia diria sobre isso? Está numa situação, está num problema? Porque você vai criar essa intimidade, você vai começar a sentir a presença dela, o sussurrar dela. O que minha sábia diria sobre isso? E você pode registrar também no seu diário, uma coisa que eu fiquei fazendo lá por um tempo. Quando eu ajo com a minha sábia, eu sou. Quando eu ajo com a minha sábia, eu sou. Aí eu coloquei algumas coisas lá. Eu sou mais consciente, eu sou mais calma. Eu ia colocando as emoções lá. Eu fiz umas anotações assim. Tá? Aí depois eu separei aqui um tema para a gente falar também sobre como aderir à sábia. Como eu posso transformar a convivência com a sábia num hábito diário? A gente precisa fortalecer o nosso músculo, o límbico, músculo sábio, que é o límbico. Desculpa, o límbico é onde ficam os sabotadores, ele não, né? Pelo amor de Deus. A gente precisa diminuir, deixar ele bem magrinho. A gente precisa fortalecer a parte pré-frontal do córtex, que é onde ela fica. E olha que interessante, como que você vai fortalecer esse músculo? Realizando os 6 salvadores. Porque, veja bem, olha os exercícios que são necessários realizar diariamente para você ativar a sábia que tem dentro de você. Meditação curta, 3 minutos. Meditação, respiração, 3 minutos. Meditação curta, 3 minutinhos. Você ficou meditando ali 3 minutos, você já está fazendo o exercício que ativa o músculo da sábia. A parte do seu cérebro pré-frontal, responsável pelas decisões mais importantes. Diálogo interno positivo ao perceber um sabotador. O inimigo tentou entrar em campo, já chama para um diálogo interno. O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Essa voz é minha ou é do sabotador? Eu agiria desse jeito? Diálogo interno ao perceber um sabotador. E aí você pode ter uma visualização, que é uma outra forma de você aderir à sábia. Você pode criar uma visualização de você mesma reagindo com calma e com poder dentro daquela situação. Vou te falar um exemplo. Às vezes a pessoa que é mais, sei lá, difícil de convivência, vem e descarrega o caminhão de lixo em cima de você. Traz aquele monte de problema. Como que você reagiria com calma e poder? Como que a sua sábia reagiria?
E eu também coloquei uma última, que é a nossa frase âncora. Eu escolho responder, não reagir. Eu escolho responder, não reagir. Essa, gente, que eu preparei aqui, são os exercícios que a gente faz para ativar o nosso músculo da sábia. E vocês percebem que esses exercícios estão totalmente ligados aos 6 salvadores que a gente já vem realizando, e o quão importante eles vão ser. No nosso encontro passado, não lembro quem, comentou que estava já há 10 dias realizando os 10 salvadores sem quebrar, e que ela estava numa paz interior tão grande, e ela vinha já de um quadro de ansiedade, tomando remédio, que ela estava com vontade até de, sentindo que não estava nem precisando mais do remédio de ansiedade. Mas isso por quê? Porque ela conseguiu ativar a sábia que há dentro dela. A sábia não é calma, não é calmaria, a sábia não é empatia com você, com o outro. Eu anotei aqui, ó. A sábia é empatia. Não, peraí, como que é? Opa. Eu anotei aqui que a sábia é empatia, curiosidade, inovação, navegação, ação calma. Tudo isso a sábia traz para mim. Então, quando eu começo a aderir à sábia, eu começo a ter mais consciência para pensar nas coisas, decidir com mais clareza. Por quê? Porque todo o meu sistema fisiológico já está em unidade com ela. Tá? E aí, mostrar que, assim, a sábia, ela é uma decisão repetida, que eu faço diariamente até ela se tornar natural. Daqui a pouco, a sábia vai ser o seu novo jeito de ser todos os dias, sem nenhum esforço. Mas agora, a gente vai precisar lutar contra o nosso ímpeto para colocar esses exercícios em dia. Alguém quer falar alguma coisa, alguma ideia? Eu separei aqui alguns sabotadores que são os mais resistentes para lutar contra a sábia, dos 10. Ó, quem tem o sabotador crítico, todo mundo tem, né? O crítico é universal. O prestativo e o controlador e a vítima. Por quê? Esses 4 sabotadores, eles gostam de distorcer as percepções e eles gostam de bloquear resultados. Então, eu queria chamar aqui quem teve, por exemplo, desses 4 sabotadores: o crítico muito alto, o prestativo, o controlador e o vítima. Eles gostam de distorcer os resultados. O que eu estou querendo te chamar aqui? Ó, uma atenção, porque vai chegar quando ele entrar em ação, você tem que ser, opa, olha o sabotador. Eles são os que mais dão trabalho para a sábia entrar em ação. Bom, gente, aqui eu separei já para a gente ir para o encerramento, tá? Eu coloquei assim, ó, uma outra frase que eu preparei lá, que eu achei muito interessante. Quando a sábia fala, o caos se organiza. Quando a sábia fala, o caos se organiza. Aí eu te chamo para pensar assim, qual área da minha vida que está um caos? Leva a sábia para essa área. O mundo externo só muda quando o mundo interno encontra a voz. E como está o seu mundo interno? Focado nos sabotadores ou mais alinhado com a sábia? Eu queria deixar um exercício para a gente fazer, depois compartilhar lá no grupo mesmo.
Você vai escolher uma frase que vai representar a sua sábia. Você pode colocar assim, ó, a minha sábia é, por exemplo, eu coloquei lá, estratégica. Foi a palavra que eu escolhi para definir a minha sábia. A minha sábia é estratégica. Você pode colocar, a minha sábia é leve, tem leveza. Minha sábia é calma. A minha sábia é inteligente. E eu dei essa resposta focado numa dor. Falei, eu quero o oposto. Qual é a minha maior dor? Minha sábia é rica. A minha sábia é alegre, se eu estiver num momento, sei lá, de depressão, sabe? A minha sábia é saúde, saudável. Porque a sábia é como você vai se ver. A minha sábia vê oportunidade onde havia medo, por exemplo. A pessoa que está com muito medo. E é isso. Só deixar mesmo para vocês, assim, ative a sua sábia todos os dias, se torne amiga dela, tá? Hoje nós plantamos uma semente de consciência do que eu preciso fazer para ativar a minha sábia. Amanhã, ela vai ser um hábito, de forma natural. E quando os sabotadores, eles aparecerem, eles vão se lembrar que a sábia não grita, ela sussurra, ela observa, ela acolhe, tá? E eu queria deixar aqui uma afirmação que eu também anotei lá, para quem quiser. Eu reconheço a minha sábia. Eu escolho agir com clareza. Eu silencio o medo e escuto a sabedoria. E eu te deixaria assim, só para uma, uma sugestão. Faz uma visualização, pode ser amanhã ou hoje, se você ainda não fez, um encontro seu com a sua sábia. Uma visualização de um encontro seu com a sua sábia. Eu, por exemplo, na época que eu fiz um encontro meu com ela na praia. Sabe? E aí você não precisa chegar encontrando, você pode ir vendo aquele mar, apreciando as ondas, o cheiro do mar, o pisar na areia, vai se imaginando, sabe? Aí bem longe você vê uma mulher. Aí você dá traços para ela. Como que é essa mulher? Ela está vindo na sua direção. E quando ela chega perto de você, você vê que ela é muito parecida fisicamente com você. Ela pega na sua mão, olha nos seus olhos, e com, assim, um olhar de puro amor, ela se declara: eu sou a sua sábia. Eu sou a sábia que habita dentro de você. E aí vocês saem juntas. Entende? Fim. Gostaram do encontro com a sábia? Gratidão. Alguém quer falar alguma coisa?
Eu quero muito, muito, muito agradecer essa dedicação que você e a Michelle estão tendo. Eu acho que isso não tem preço, de ter o desejo de transformar as pessoas sem cobrar nada, com leveza, com amor. Isso não tem preço. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, para mim eu gosto. Muito obrigada eu, Marisa. Ô, Michele, é tão interessante que essa semana eu estava ali também fazendo uns protocolos, aí eu coloquei um plano de ação. E aí no meu plano de ação se desdobrou em contratar a sua empresa, a Contact à Vista, para administrar os meus múltiplos milhões. E aí, como ninguém sonha sozinho, eu conversando com uma amiga, ela falou, me manda aí o contato da Michele, olha o nome, Michele Mega. Eu também quero. Aí qual a conclusão que eu chego disso, né? Que como é bom a gente estar no ambiente correto, rodeado de pessoas, correto que eu digo do que é correto para a gente, né? No nosso momento. E como a gente pode ali compartilhar, às vezes no silêncio, cada um dentro do seu dia a dia, vai deixar germinar essa semente do que está sendo Com colocado. certeza. Então, Com certeza. eu faço as palavras da Marisa, né? Que acabou de falar as minhas. Muito bom. Juntas somos mais fortes, né? Eu também aprendo tanto. E outra, gente, como eu tenho estudado, igual a esse tema aqui, eu falei, caramba, Mega é meu sobrenome mesmo, né? Aí eu estava lendo sobre esse tema, megafobia. Você sabe o que é? Estava escrito assim, é o medo de ser grande. Eu falei, o medo de ser grande? Eu, pelo contrário, eu sempre sonhei em ser grande, sabe? Já nasceu grande. Pelo menos Você o sabe que meu pensamento. protocolo que eu estava fazendo era exatamente disso, medo de ser grande. Olha! Então, assim, é medo mesmo, vários desdobramentos de medo. E a gente, às vezes, não se dá conta como a gente se conecta com a solução que vai ser realmente o remédio ou a alternativa para aquilo que a gente está buscando. Então, assim, foi muito espontâneo, não foi assim programado entrar no grupo ou conhecer vocês, mas sabe aquela grata surpresa que vai se desdobrando? E eu também já havia lido o livro, já tinha, claro, desde lá de 2019 também, quando lançou, todas essas coisas. Mas eu nunca tinha feito com a intencionalidade como está sendo agora. Então, é muito rico, muito mesmo. Nossa, e você disse tudo aí na sua explicação. É isso mesmo, é a gente se conectar com a solução. Você consegue perceber, sabe? Que a nossa mente, gente, ela é muito rica. Muito. E como a gente não está vendo, ela está aqui guardadinha lá dentro, a gente acaba. Só que ela é o controle remoto, não é? Ela que dá o comando. Então, quando a gente trabalha ela, a gente está trabalhando todo o resto. E os 6 salvadores, eu venho refletindo muito isso, do poder que eles têm da gente entrar no comando da nossa vida. A gente pode ser quem a gente quiser. Mas sabe que eu fico pensando nisso, porque já é uma coisa que eu fico pensando há muito tempo, né? Não só comigo, mas eu imagino todas as pessoas que a gente tem como queridas ao redor da nossa vida. Por que a gente negligencia tanto isso? E aí a minha resposta que eu encontrei para mim mesma é o quanto a gente não quer ser responsável. Porque quando a gente vê, não tem como desver, e ver é tomar para si a responsabilidade, seja ela boa ou não tão boa. As consequências, elas virão, não tem ninguém. A gente nasce sozinho e vai morrer sozinho, esse é o fato. A gente pode se apoiar, mas a responsabilidade é nossa de fazer dar certo. E aí, quando a gente olha nisso, é isso que você está falando, tá tudo aqui dentro. E a gente perde essa responsabilidade de olhar e cuidar disso, né? Rita, eu tenho uma resposta um pouquinho diferente. E foi um aprendizado na prática. Eu acho que os nossos resultados, eles só não são extraordinários e grandiosos porque a gente inverte um pouco a ordem de como eles devem acontecer. Por exemplo, se eu quero ganhar, sei lá, 100 mil por mês, eu fico focando no 100 mil ali, no valor. No entanto, eu deveria dar mais atenção para a jornada. Vou te dar um exemplo. Eu conversava com uma pessoa que queria triplicar os resultados dela. Colocou uma meta que ela falou, Michele, eu coloquei a régua alta mesmo.
E eu fui conversar com ela porque ela estava se sentindo altamente cansada, deixando um monte de coisa dentro de casa sem fazer, tudo atrasado, filho tirando nota vermelha, ela estava perdeu o controle dos estudos do filho dela, ela só tem um filho, e ela estava pé da vida com ela. E eu falei, ei, você parou para pensar que você pediu isso? Como é que tá seus resultados lá, seu ganho? Ela falou, não, tá ótimo, a meta tá caminhando bem. Mas o problema tá aqui. Eu falei, opa, você não tá gostando da sua jornada. Verdade. Você parou para pensar que você pediu para triplicar, então você tem que ter o triplicar também aqui a jornada. Vai lá, faz o que precisa ser feito, repensa aqui a sua programação diária, faz o exercício, tarefa de ocupação, tarefa de produção, o que está dentro de ocupação, que dá para você dividir com alguém, para você melhorar a gestão do seu tempo, porque a gestão do tempo é que diz muito. E o que acontece? A gente foca muito lá no que a gente quer, na casa nova, no carro novo, no 100 mil, no quanto quer ganhar, mas a gente deixa de sonhar, a gente deixa de afirmar que aquilo vai acontecer, porque eu tenho que trabalhar de dentro para fora. Aí a gente fica trabalhando duro, todo dia se rasga de trabalhar, mas esquece de trabalhar a base, que é a mente, que é está com o coração. Eu, por exemplo, estou numa correria tremenda. Acordo 4 da manhã, vou até 10h30 todos os dias. Mas todo dia que eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu falo, caramba, eu não demoro 5 minutos para dormir. Eu pensar muito, nem dá tempo. Mas é um cansaço gostoso de realização, de você estar conseguindo alcançar os objetivos, entende? Então, quer dizer, quando a Michelle me chamou para esse projeto, eu falei, caramba, só se eu colocar depois que eu chegar do treino, 6h30 da manhã. Ela falou, não dá para ser 6 horas? Eu falei, não dá, porque eu saio do treino 6 horas. E eu sou aquelas assim, que saio pontualmente. Treino, se atrasar 1 minuto, eu não posso ficar. 15 minutos eu gasto entre o box, a padaria e a minha casa. Eu tenho 10 minutos para preparar um lanchinho para minha filha, mais 10 minutos para tomar um café. 6h25, o transporte pega ela aqui na porta de casa. 6h30 eu entro com vocês. Eu terminei, liberei ela, eu vou lá, só faço uma xícara do meu café, sento aqui com vocês, cronometradinho, desse jeito dá. Aí saio daqui, fico 2 horas respondendo mensagem, confirmando a agenda, passando as orientações para o time que eu não vou conseguir ver, o que tem que fazer hoje, só as orientações, 2 horas. E depois eu vou para a parte prática. Reuniões externas, treinamento, atender parceiro. Então, o dia fica produtivo. Por quê? Porque ele está bem alinhado com os objetivos. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu tenho, esse caderninho aqui, eu deixei só para ir anotando, preparando os nossos estudos. Eu chego a dizer, eu tenho um caderno que é dos nossos estudos. Tudo que me vem de ideia, eu jogo, às vezes, aqui no meu diário de tem que eu já falei com vocês, né? Ou é o meu gravador, ou é o meu bloco de notas. Igual quando eu li a megafobia. Eu falei, caramba, megafobia é um tema bom para a gente trabalhar, porque lá todo mundo está com nessa mesma vibe de buscar fazer algo maior. Anotei ali o tema, cheguei, comecei a estudar a respeito e coloquei já no meu caderno. E quando eu anoto, sabe, eu poderia simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de algum lugar, mas o que eu faço? E eu faço isso nos negócios, nos treinamentos e para nós aqui. Eu estudo e eu escrevo ou digito com as minhas palavras, o meu entendimento, porque eu absorvo melhor. Eu evito Ctrl+C, Ctrl+V na minha vida, porque o estudo é que vai fortalecer o músculo do aprendizado. E é um estudo pessoal, né? Mas me diz aí, eu queria ouvir de vocês como é que estão os negócios, como é que está a vida, tem alguma coisa agarrada, tem alguma coisa andando? A cafeteria, como vai, Ellen?
Alguém me procurou no particular, perguntando se poderia fazer um contato com você, que também acho que abriu uma cafeteria tem 2 meses atrás, e fazia sentido bater um papo com você. Falei, com certeza, conexão na mesma área é sempre bem-vindo, né? Sim, sim. Com certeza. Para mim também é aprendizado, com certeza. Tá certo, então, meninas. Vamos lá, curtir esse dia extraordinário, lembrando que os problemas vão estar lá, os desafios também, eles podem permanecer, nós é que estaremos mudados. E tentar olhar o problema se blindando, sem permitir que atinja as emoções, né, da gente. Tá bom? Ativar a sábia em nós, né? Exatamente. Vamos ativar a nossa sábia. Amiguinha, best friend. Ótimo dia a todas, viu? Tchau, gente. Tchau. Bom dia, bom final de semana para vocês. Tchau. Igualmente. Até terça, hein? Até. Beijo. Tchau.